Olá, irmãos e irmãs, quero saudá-los nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso Sexta de Casa, em nome da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. E mais uma vez, pela graça de Deus, aqui estamos nós para refletir um pouco na palavra de Deus, a fim de que recebamos edificação espiritual, ação do Espírito Santo na nossa vida e assim nos sintamos fortalecidos para prosseguir na nossa caminhada, na nossa peregrinação. Não é verdade? Nós somos peregrinos e nós estamos de passagem com uma missão. A missão é fazer Jesus conhecido. Lembra do hino, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. E esse hino diz que a mensagem que nós temos é reconciliai-vos já com Deus. Lindo hino, né? Antes da reflexão bíblica desta noite, eu gostaria de pedir a sua ajuda, se você puder. Nós da Sexta Igreja estamos empenhados em ajudar a nossa irmã, Dona Sebastiana. Dona Sebastiana se submeteu a uma cirurgia de catarata em um dos seus olhos e agora fará, no comecinho do mês agora de setembro, no outro olho. E nós estamos empenhados em ajudar financeiramente a Dona Sebastiana. Então, alguns irmãos já fizeram isto através daquele site Vaquinha, mas também você pode fazer pelo site da igreja. Basta você acrescentar na sua contribuição 20 centavos, né, para servir como um sinal para o tesoureiro. Toda contribuição que cair lá na conta da igreja com 20 centavos acrescidos, o tesoureiro vai saber que é uma oferta especial que vai ser repassado à Dona Sebastiana, irmã tão querida nossa. Podemos contar com você, a Junta Diaconal está se empenhando nisso e graças a Deus já tem um valor significativo, mas ainda não é suficiente. Então, se você puder, faça essa contribuição, os dados aí estão aparecendo e nós vamos repassar para a Dona Sebastiana. Ela fará essa cirurgia com certeza e vai dar tudo certo para a glória de Deus, né? Ainda aqui no nosso programa, ao finalzinho, vamos orar por ela e vamos orar para os demais irmãos, alguns irmãos pelos quais nós temos orado. Então eu queria falar, como falei, né, sobre essa ajuda à Dona Sebastiana. Aí quero fazer também aqui a divulgação de um evento da mocidade que vai acontecer no dia 12 de setembro, às 19h30, aqui pelo nosso canal do YouTube. A participação, né, ao vivo, uma live com o reverendo Augusto Nicodemos Lopes. Então ele fará uma exposição bíblica sobre Filipenses capítulo 2, falando sobre o estado de humilhação e de exaltação do Senhor Jesus Cristo e aplicando esse ensinamento a nós nesses dias. Reverendo Augusto Nicodemos, que é o vice-presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, e ele é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores expositores da palavra de Deus hoje, né? O reverendo Augusto Nicodemos, um homem de Deus, mora em Recife e no dia 12 de setembro, um sábado, às 19h30, ele falará aos nossos jovens numa live, mas que será transmitida pelo canal do YouTube. Então, quem quiser assistir, participar, poderá fazê-lo, tá bom? Então divulgue isso, essa programação vai ser uma bênção, tenho certeza, vai ser muito edificante. Então, dia 12 de setembro, 19h30. Muito bom, muito bom. Eu gostaria de compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com vocês que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 32. Esse aqui é aquele tipo de versículo que a gente decora fácil.
Está dito assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Palavras de Jesus. Interessante, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. É lógico que nós devemos ler todo o contexto. E o contexto, Jesus estava falando sobre a sua segunda vinda. É impressionante como que nós falamos pouco ou quase não falamos sobre a segunda vinda de Jesus. Dá a entender que nós não cremos de fato ou não cremos na intensidade necessária sobre esse ensinamento. Parece que nós estamos gostando muito daqui e a gente não quer falar muito sobre esse assunto ou não crê, porque a Bíblia Sagrada, quando fala da segunda vinda de Jesus, parece assim um cenário meio de filme, de ficção. Então a Bíblia descreve tantas coisas estupendas que a tendência nossa é pensar, mas será que é assim mesmo? Vai acontecer assim literalmente? Sabe, meus amados irmãos, eu creio que nós precisamos exortar uns aos outros, a Bíblia Sagrada diz isso, né? Exortar uns aos outros, quanto mais a gente perceber que esse dia se aproxima. Nós precisamos falar mais da segunda vinda de Jesus. Essa é a esperança, essa é a pregação da igreja. Ela fala sobre o reencontro com o Senhor Jesus, ela fala sobre o juízo que Deus trará a toda a humanidade. São ensinamentos da Bíblia Sagrada e que parece que nós pregadores temos alguma dificuldade em estar alertando e falando sobre isso. Olha só o que o Senhor Jesus ensinou aqui. Esse texto de Lucas capítulo 17, Jesus está falando sobre o juízo final, sobre a segunda vinda dele, e ele profetiza isso e ele diz, olha, assim como foi lá na época de Noé, e ele cita Noé. Na época de Noé, as pessoas casavam, davam-se em casamento. O que Jesus está dizendo? Que naquela época lá de Noé, as pessoas estavam vivendo relativamente de maneira normal. Casavam-se, se davam em casamento, compravam a casa, vendia a casa, nascia uma criança, morria alguém. O cotidiano, a vida está aparentemente normal, ela está rodando normalmente. E Jesus disse, olha, assim como foi nos dias de Noé, até aquele dia, em que por ordem de Deus, Noé, que era tido como um louco talvez pela sua geração, mas a Bíblia diz que Noé era um homem temente a Deus, e ele passou a vida toda dele dedicada ao ensinamento que Deus deu a ele, e ele passou a vida toda no projeto que Deus colocou na vida dele, que foi com a família dele construir uma arca. E a pregação dele, ele é chamado como pregador da justiça, da justiça de Deus. Noé passou a vida toda dedicada a isso. E a Bíblia diz que a vida estava rodando normalmente, as coisas estavam acontecendo até o dia em que Noé entrou naquela arca. E aí veio aquela chuva, e que chuva! A Bíblia diz que inundou tudo, e Deus ali trouxe juízo em toda a terra. Isso é fato. Isso é fato. E aí o Senhor Jesus disse, olha, lembrem-se do dia de Noé. Porque Jesus está exortando a sua geração de que o juízo viria. Mas aí ele dá outro exemplo. E é sobre isso que eu queria falar com você. Ele fala assim, ó, lembrem-se da mulher de Ló. Não aparece o nome da mulher de Ló, né? Mas essa mulher de Ló, quando o Senhor Jesus diz, lembrem-se da mulher de Ló, a gente pode, o que o Senhor Jesus está
está sugerindo nesta lembrança que nós devemos ter da mulher de Ló? Lembrem-se dela, lembrem-se das atitudes dela. Então vamos recordar aqui, né? Primeiro que era um juízo também. Deus trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. As cidades impenitentes, cidades impuras. Ló e a sua esposa e 2 filhas se mudaram para aquela região. E aí Deus deu uma ordem para que eles saíssem daquela região. E a Bíblia Sagrada diz que foi com dificuldade que os enviados de Deus tiraram aquela família. Porque teve que pegar na mão dele aqueles enviados, aqueles anjos de Deus enviados ali, né, pegando aqueles homens, ó, vamos lá, vamos sair daqui. E eles não queriam sair. E a ordem de Deus foi: olha, não olhem para trás, porque Deus vai trazer juízo aqui. Assim como foi na época de Noé, também Jesus está dizendo: ó, lembrem-se também da mulher de Ló. Que o contexto é semelhante, é o contexto de juízo de Deus contra uma geração contumaz, rebelde, impura, promíscua, e Deus trouxe juízo. A mulher de Ló, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal. Alguém poderia dizer assim: mas será? Uma estátua de sal? Então, será que tem comprovação científica disso? Será que tem comprovação científica disso? Bom, o Senhor Jesus não está falando de uma fábula, Jesus não está passando uma fake news, Jesus não está inventando uma história, Jesus não chama a atenção dos seus ouvintes dizendo: lembrem-se da mulher de Ló, como se a história da mulher de Ló fosse uma fábula, uma fake news. Não. O Senhor Jesus, e aí nós devemos dar muito crédito, o Senhor Jesus está chamando a atenção para que a história da mulher de Ló fosse lembrada. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela estava com o coração preso naquela cidade, naquele estilo de vida. Ela olhou para trás, ela desobedeceu. A sensação que a gente tem quando lê o texto é que ela está saindo de Sodoma, mas a Sodoma não sai dela. Está no coração dela, está na mente dela. Ela não obedece à ordem, ela olha para trás e ela foi vítima do juízo de Deus. O Senhor Jesus diz: lembrem-se da mulher de Ló. Então a gente precisa lembrar, né? Um versículo curto. O Senhor diz: lembre-se da mulher de Ló. Jesus não entra muito em detalhes, mas nós precisamos lembrar, fazer o que o Senhor Jesus está sugerindo, que aquela mulher estava agarrada às coisas daquela cidade, e que nós sabemos, uma cidade promíscua, uma cidade imoral. Até hoje, né, a expressão sodomia, isso aí diz respeito à vida promíscua, à vida sexual impura, né? Então, tá tudo, até hoje, pensa, isso aí aconteceu, está narrado no livro de Gênesis, e até hoje a expressão continua, todo mundo sabe o que é, ou quais foram as cidades Sodoma e Gomorra e por que elas foram destruídas. Então, por causa do pecado. Lembrem-se da mulher de Ló, disse Jesus. Lembrem-se que ela e aquela região toda sofreram o juízo de Deus, assim como na época de Noé. Bom, e aí você pode dizer: o que isso tem a ver conosco, pastor? Tudo bem, eu me lembro da história, né? As crianças da igreja até cantam, né? A estátua de sal, a mulher virou uma estátua de sal, até engraçadinho ver as crianças fazendo a coreografia, né? Tá bom, tô me lembrando. E aí, qual que é a aplicação disso para a nossa vida? Bom, você pode me ajudar a tirar aí algumas lições. Se o Senhor Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, vamos lembrar, para que a gente não faça como ela fez, né? E alertemos as demais pessoas para que não façam como ela fez. Primeiro, ficar
ou desobedecer a palavra de Deus. Quando Deus dá uma ordem para nós temos que obedecer, porque Deus tem o melhor para nós. Deus estava fazendo o melhor para aquela mulher de Ló, tirando-a daquela situação, daquele lugar de risco dela para seu esposo, suas filhas. Então a gente tem que obedecer, a gente tem que crer que Deus tem o melhor para nós. Não é ficar questionando, porque aí eu acho que... Não, Deus falou, vamos obedecer. Então o Senhor Ele ensina na palavra dele, então vamos obedecer sem questionar. Por quê? Porque Deus é o Deus Todo-Poderoso e Deus Soberano. Não tem que questionar, é obedecer. Outra coisa que a mulher de Ló faz, né, dentro desse contexto de desobediência, é a razão pela qual eu fico pensando ela desobedeceu. Por que ela desobedece? Por que ela olhou para trás? Foi curiosidade? Foi porque ela estava com saudade de alguma coisa que deixou para trás? Por que ela desobedece? E nós então precisamos refletir sobre isso. O Senhor Jesus disse, olha, lembrem da mulher de Ló. Ela desobedeceu. E talvez a pergunta seja essa mesmo para nós. Mas por que ela desobedeceu? Por quê? Foi curiosidade? Não, não foi uma mera curiosidade. Certamente ela está agarrada, ela olha para trás. O coração dela está lá. Ela precisava ser liberta e não quis ser. Ela tinha que deixar tudo, ir embora. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que também nós estamos de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Enquanto Deus permitir vivermos aqui, vamos viver com dignidade, com santidade, sem nos envolvermos nas práticas pecaminosas. Isso chama santificação. É difícil, né, para nós discípulos de Jesus, porque tem tanta coisa que magoa o coração e a mente da gente, né? O ambiente, por exemplo, hoje nem tanto, mas tem certos ambientes que a gente quer ir, às vezes, com a família, passear, você chega lá e fica, puxa vida, tanta cena de imoralidade, tantas coisas que deixam a gente contrariado, porque isso aqui é um mundo em que as pessoas não têm esse temor a Deus. E nós que fomos alcançados pela graça e misericórdia do Senhor, devemos amar essas pessoas, fazer o Senhor Jesus conhecido, para que elas sejam alcançadas como um dia nós fomos também. Mas nós precisamos entender que agora, como discípulos de Jesus, nós não podemos viver do mesmo jeito, com as mesmas práticas, né? Falar do mesmo jeito, vestir do mesmo jeito, agir da mesma maneira. Não, o discípulo de Jesus, ele precisa ficar muito atento para que ele não se deixe levar pelas tentações e as influências do meio, né? A forma de vestir, né? Tem muitas pessoas que se vestem de forma sensual, indecente. As mulheres, as jovens da igreja, as que são discípulos de Jesus, não podem vestir do mesmo jeito. Muitos jovens que querem viver de determinada forma, querem viver de forma descomprometida, né? No seu namoro, não leva a sério. Não, um discípulo de Jesus não faz assim, né? Ele tem compromisso, ele tem seriedade. Ou seja, o desafio nosso como discípulo de Jesus é um desafio grande, mas nós somos discípulos de Jesus. E não é porque a gente vive numa Sodoma e Gomorra que nós vamos ficar envolvidos com essas práticas, com essas coisas. Lembrem-se da mulher de Ló, disse Jesus. Vale a pena a gente pensar em mais características que a mulher de Ló praticou, expressou, de tal forma que Jesus, lembrem-se da mulher de Ló. O Senhor Jesus dizendo, num contexto de juízo. E Deus tem trazido juízo sobre toda a terra, porque Deus é soberano. Deus tem permitido a gente passar por essa pandemia, meus amados. E Deus tem controle de tudo. Por favor, entenda
que Deus é soberano e que essa pandemia, dentre tantas coisas, é também uma manifestação do juízo de Deus. Mas parece que as pessoas não se tocam. Então Deus tem trazido juízo sobre toda a terra, permitindo com que nós passemos por essa situação. Essa pandemia também é um sinal de que o Senhor Jesus está voltando, é um sinal da segunda vinda do Senhor Jesus, também é. Então é lógico que qualquer coisa que a gente fala assim, mas você tem comprovação científica? Não, não tem. Mas a fé crê que a palavra de Deus é verdade. Nós somos discípulos de Jesus. Aquela mulher de Ló virou sim uma estátua de sal, desobedeceu, recebeu o juízo de Deus ali. Sodoma e Gomorra foram sim destruídas por causa da promiscuidade, do pecado. Foi sim. O dilúvio existiu sim, foi juízo de Deus. E um dia o Senhor Jesus vai voltar, vai sim. E ele vai julgar vivos e mortos. O Senhor Jesus vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deixa eu orar com você, lembrando da dona Sebastiana e demais irmãos que nós temos orado, e que você tenha um sono reparador e tranquilo. E domingo, não se esqueça, 17 horas, o culto online da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Nós vamos continuar a série Seguindo os Passos de Jesus. Vamos orar? Muito obrigado a Deus pela oportunidade de compartilhar da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar desses textos da Tua Palavra, ajuda-nos a lembrar dos personagens, como hoje, lembrando da mulher de Ló. Ó Deus, ajuda-nos a obedecer a Tua Palavra, ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos presos às coisas que magoam o Senhor, que ferem a Tua santidade. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Abençoa também, ó Senhor, o Eduardo, abençoa a dona Sebastiana, abençoa a Vânia, o Douglas, a Joana Dark, a dona Zilma, abençoa esses irmãos e irmãs que têm passado por momentos difíceis. É assim que nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, fique com Deus e vamos assistir nesse finalzinho agora a chamada para o culto às 17 horas. Tchau, tchau, fique com Deus.